Olá, alunos do segundo ano. Estamos aqui na última videoaula deste ano letivo para a gente conversar um pouquinho sobre três filos do reino Animalia. A gente vai trabalhar exclusivamente na forma de aula virtual e não veremos nas nossas aulas presenciais. Lembrando que, como todos os conteúdos que eu trabalho de forma virtual em videoaula, eles vão ser cobrados na nossa próxima e última prova, a prova 6, que a gente vai fazer em fevereiro de 2025. Aqui nessa videoaula, que é a primeira que eu estou gravando, nós veremos os anelídeos e um pouco do conteúdo dos moluscos. E na segunda videoaula, que eu vou gravar logo em seguida, a gente vai terminar moluscos e falar sobre os equinodermos, tá bom? Então vamos começar falando sobre o filo Anelida, tá? Que é o nome, né, do filo desses animais que a gente chama de anelídeos. Quem são os anelídeos? A gente tem nessa foto aqui do nosso slide alguns dos principais representantes desse filo. Aqui a gente tem a minhoca, né, que é um dos mais populares e próximos do nosso cotidiano diário, e aqui nós temos os outros dois representantes, um pouquinho menos comuns e que para muitos não são conhecidos. Então aqui a gente tem um animal marinho, aquático, tá? Que a gente chama de poliqueto, que também é um anelídeo, tá? Que também a gente tem com mais detalhe a cabeça de um poliqueto, e aqui a gente tem duas sanguessugas. E a gente vai ver por que que esses animais têm esse nome, tem a ver com um pouquinho com os hábitos alimentares, tá? Esses animais, gente, a grande maioria deles, né, ocupa como hábitat ambiente terrestre, lembrando que esse ambiente terrestre, se ainda, né, fica restrito a esses ambientes bem úmidos, e também temos muitas espécies, inclusive o poliqueto é um exemplo típico, né, de espécies que ocupam um ambiente aquático, tanto o ambiente de água doce, como também o ambiente de água salgada, tá? Como hábitos de vida, gente, a gente não pode esquecer que a grande maioria dos representantes, a minhoca está aqui para não me deixar mentir, são de vida livre, tá? Então vivem num ambiente aí sem causar nenhum problema com outro ser vivo. E o poliqueto também é um exemplo desses anelídeos de vida livre. E no caso dessas duas espécies, o hábito alimentar geralmente é detritívoro, né? Então vão se alimentar aí principalmente de matéria orgânica em decomposição presente nesse ambiente que eles ocupam, mas nós também temos espécies parasitas, né? Que vão viver aí junto com outros seres vivos conhecidos como hospedeiro e vão se alimentar de parte dos nutrientes que esse hospedeiro ingere. E aí você já fragou, né? Que o exemplo de anelídeo parasita que a gente tem é a sanguessuga, que, como o próprio nome diz, ela se alimenta de sangue, principalmente de outros animais vertebrados, aos quais a sanguessuga em algum momento vai estar vivendo junto, tá? Como características gerais, né, desse filo, a gente tem esse quadradinho aqui que resume algumas, né, embrionárias e outras ligadas aos animais adultos. Então, relembrando, é um filo de animais protostômicos. Vocês já estão, né, carecas de saber. Animal protostômico é aquele que chega na fase de gástrula e que durante a gástrula, o blastóporo, dá origem primeiro à boca. E o ânus, se surgir, e aqui ele vai estar presente, ele surge de uma abertura secundária. São também animais triblásticos, e você também sabe que, por chegarem em gástrula durante o seu desenvolvimento embrionário, os anelídeos vão apresentar na gástrula três folhetos embrionários, que são endoderme, mesoderme e ectoderme, por isso são considerados animais triblásticos. E aqui, novidade evolutiva, galera. É o primeiro filo do reino Animalia celomado. E aí, ó, novidade evolutiva. Por quê, Rafael? Se você se lembrar da nossa última aula presencial, onde a gente viu o filo nematoda, lá surgiu uma cavidade hidrovascular parcialmente revestida de mesoderma, pseudoceloma. Aqui em Anelida, nos anelídeos, a gente tem uma cavidade vascular, só que agora totalmente
revestida de mesoderme. E isso configura um celoma verdadeiro. A gente vai ver que vai permanecer na linha evolutiva do reino animalia a partir dos próximos filhos que a gente vai estar estudando, ok? Então, novidade evolutiva, sempre eu friso, porque a gente estuda o reino animalia em uma perspectiva evolutiva. São animais que apresentam simetria bilateral, tanto na fase larval, quando ocorre, como também na fase adulta. E aí a gente tem o primeiro filo, de novo, novidade evolutiva com metameria. Para quem não se lembra, gente, a metameria é aquela característica do corpo do animal ser segmentado em várias partes ou segmentos que se repetem no sentido antero-posterior, no sentido da cabeça, em direção ao ânus ou à cauda, né? No caso aqui dos anelídeos, essa segmentação, essa metameria é tão evidente, a gente percebe, como está aqui nas fotos, na parte externa do corpo, inclusive é o nome do filo. Essa metameria ocorre porque o corpo desses animais é dividido em metâmeros que têm essa aparência de anéis, como a gente está vendo aqui, ó, na minhoca é bem evidente. E isso é uma característica que a gente percebe externamente ao corpo desses animais e, inclusive, dá nome ao grupo, tá, gente? Então, aqui a gente tem essas principais características do filo Annelida, tá? Outra característica muito marcante desses animais é a presença de cerdas, tá? Então, alguns dos representantes vão ter cerdas maiores, bem evidentes, é o caso dos poliquetos, né? Outros, praticamente, elas vão ser muito pequenas ou, às vezes, inexistentes, tá? A presença e a quantidade dessas cerdas é variável entre os vários anelídeos que a gente vai estudar aqui. Mas é importante a gente perceber que essas cerdas, o que que elas são, né? Vou colocar a definição para vocês aqui. São estruturas quitinosas que auxiliam, né, o movimento desses animais, tá? Então, vocês estão vendo aqui, gente, essa estrutura aqui, ó, isso que eu estou circulando, tá? São as cerdas, né? A gente vê que elas são produzidas lá no interior do corpo do animal, né? Aqui pelo saco de cerdas, e elas são feitas principalmente de quitina, aquele polissacarídeo que a gente já viu em vários outros grupos de seres vivos aqui ao longo do nosso ano, tá? Então, são estruturas da epiderme, tá? São produzidas por estruturas da epiderme, são externas ao corpo e elas vão auxiliar no movimento de alguns anelídeos, como a gente está vendo aqui, né? As cerdas, ó, que são jogadas para fora, elas vão auxiliar em movimentos para anelídeos subterrâneos e também para os aquáticos. E a gente vai ver que cada grupo de anelídeo pode ter ou não cerdas e a quantidade também vai ser variável quando a gente estudar as classes. Eu vou frisar bastante que a diferença entre as classes dos anelídeos está relacionada à quantidade e à presença de cerdas, beleza? Bom, e aí, gente, nós temos agora, como tínhamos nos nematóides, a presença de um sistema digestório completo. E você se lembra o que é um sistema digestório completo? É aquele sistema digestório onde o tubo digestivo tem duas aberturas. Ele começa por uma boca, onde os alimentos são ingeridos, e ele termina com uma segunda abertura chamada ânus, por onde os restos de alimento não digerido eles são expelidos novamente para o ambiente. E aqui a gente tem mostrando o sistema digestório da minhoca, mostrando novamente a presença da abertura boca e a presença da abertura ânus. Vejam que o sistema digestório dos anelídeos ele é mais complexo do que nos nematóides. Agora a gente tem mais órgãos e isso já deve te dar um indicativo que o processo de digestão dos alimentos dos anelídeos é muito mais eficiente do que os nematóides que a gente estudou no finalzinho, né, das nossas aulas antes da última prova que a gente fez. Então, aqui a gente tem vários órgãos ao longo desse tubo digestivo. Exemplo, para a minhoca, temos uma faringe, um esôfago, um papo, uma moela e um longo intestino. O fato de termos um sistema digestório com mais órgãos
torna o processo de digestão mais eficiente. E aí nós temos novidade evolutiva. É o primeiro filo do reino Animalia que vai fazer a digestão totalmente extracelular, gente. Então, não temos mais aquela digestão que começa no tubo e termina nas células, não. Agora, os alimentos ingeridos pelos anelídeos são totalmente digeridos ao longo desse tubo digestório. Então, aqui, como novidade evolutiva, temos uma digestão totalmente extracelular, o que representa uma eficiência das enzimas produzidas por esse sistema digestório completo. E pelo ânus, nós temos a eliminação de restos de alimento não digerido e não absorvido para o ambiente. Ok? Bom. Também, como processo de fisiologia comparada que a gente faz, nós temos aqui a presença de uma respiração cutânea, principalmente para os anelídeos terrestres. E aí a gente tem a explicação de por que que eles só vivem em ambiente úmido, porque, como eu já disse, toda vez que um animal respira pela sua pele, respira de forma cutânea, a gente tem a necessidade de uma pele muito fina e úmida para permitir essa troca gasosa. Então, aqui é o que a gente está vendo nessa figura. A pele extremamente delgada, uma epiderme delicada, que por isso precisa ficar constantemente úmida. Abaixo dela, vasos sanguíneos. Olha aí, novidade evolutiva. A gente vai ver daqui a pouquinho que é o primeiro animal que a gente está estudando que tem um sistema circulatório verdadeiro, que tem vasos sanguíneos. E esses vasos, alguns deles estão logo ali debaixo da epiderme para permitir a respiração cutânea. Então, o oxigênio do ar passa pela epiderme e carrega vasos sanguíneos, e o CO2 presente no sangue desses animais, por difusão também, vai passar pela epiderme e ser jogado para o ar, tá? Então, nós temos respiração cutânea para os animais terrestres e também temos, pela primeira vez, outra novidade evolutiva aqui, a presença de brânquias, que são órgãos adaptados às trocas gasosas na água, tá? São brânquias muito simples, como a gente está vendo aqui na estrutura de um poliqueto, e elas permitem a entrada da água dentro da brânquia, trazendo o gás oxigênio dissolvido na água. Esse gás oxigênio se difunde para o sangue que está ali ao redor da brânquia, e esse sangue que chega na brânquia traz o gás carbônico produzido pelo corpo do animal, que também pela brânquia vai se difundir do sangue para a água e é expelido para fora do corpo do animal, tá? Então a gente tem respiração cutânea pela pele, né, para os anelídeos terrestres e temos respiração branquial por brânquias que se espalham, como está aqui na figura, né, do poliqueto, ao longo de todo o corpo dele, especialmente para as espécies aquáticas, tá? Bom, seguindo, a gente fala agora sobre os processos de transporte de substância. E aí a gente tem uma mega novidade evolutiva, porque é o primeiro filo do reino animal que a gente está estudando, que vai ter um sistema circulatório, né? E quando a gente fala de sistema circulatório, eu estou falando de um sistema formado por estruturas que a gente chama de vasos sanguíneos, que são tubulações que se espalham por todo o corpo, transportando um líquido que tem a função de transportar todas as substâncias necessárias para a sobrevivência do animal. Isso quer dizer que eles têm um líquido que a gente dá o nome de sangue, que transporta gases, excretas, nitrogenadas e também nutrientes digeridos. Esse sistema circulatório precisa de um mecanismo que faz o líquido se movimentar por todas as tubulações, por todos os vasos sanguíneos, que são órgãos que a gente chama de coração. Então, é o primeiro animal na linha evolutiva que tem um sistema circulatório que pode ser de dois tipos, tá, gente? A gente tem sistema circulatório do tipo aberto, e aqui, gente, eu estou explicando o geral, que pode existir em todos os animais que têm sistema circulatório, e depois eu falo qual que é o dos anelídeos, tá? Então, os sistemas circulatórios podem ser nos animais que os têm do tipo aberto ou do tipo fechado.
que seria um sistema circulatório do tipo aberto? O sistema circulatório do tipo aberto, ele tem corações ou um coração, ele tem vasos sanguíneos, que são tubulações aonde o líquido, que a gente chama de sangue, muitas vezes circula, mas quando chega nos órgãos, o sangue sai dos vasos sanguíneos e cai em espaços que a gente chama de lacunas, que permitem o contato direto do sangue com as células dos órgãos e dos tecidos. Então, quando o sistema circulatório é do tipo aberto, nem todo o tempo o sangue circula dentro de tubulações, dentro de vasos sanguíneos. Então, quando o sangue chega num órgão, esse sangue sai dos vasos sanguíneos e cai nesses espaços, nessas lacunas, onde ele tem contato direto com os tecidos, com as células que formam os vários órgãos do corpo do animal. Quem vai ter sistema circulatório do tipo aberto? A grande maioria dos moluscos, menos os cefalópodes, e na nossa segunda videoaula você vai ver quem são os cefalópodes, e os artrópodes. Vai ser o primeiro filo que a gente vai estudar quando a gente voltar às aulas presenciais após o recesso de fim de ano, beleza? Bom, Rafael, e qual que é o outro sistema circulatório que os animais podem ter? É do tipo fechado. E o sistema circulatório fechado não tem lacunas. Qual que é o significado disso? Que o tempo todo o sangue circula dentro de vasos sanguíneos. Mas aí você se pergunta, uai, mas se o sangue circula o tempo todo dentro de vasos sanguíneos, como é que o sangue vai fazer trocas de substâncias com as células dos órgãos? Porque lá na lacuna do sistema circulatório aberto, o sangue tem contato direto com as células de um órgão, entregando nutriente, entregando oxigênio, captando CO2, tirando uma excreta nitrogenada. Meio óbvio. Mas e no sistema circulatório fechado, Rafael? Que o sangue fica o tempo todo dentro de vasos sanguíneos? Então, gente, quando o sistema circulatório é do tipo fechado, não tem lacunas, existem vasos sanguíneos muito fininhos que a gente chama de capilares. E quando a gente tem um órgão ou um tecido, existe uma rede de capilares que fica ali dentro do tecido, dentro do órgão, e através dos capilares, que são esses vasinhos aqui, gente, bem fininhos, ocorrem as trocas de substâncias entre o sangue que está dentro do capilar e as células do órgão ou do tecido. Então, não existem capilares no sistema circulatório aberto, por isso que lá as trocas entre sangue e tecidos e órgãos ocorrem nas lacunas, mas no sistema circulatório fechado, esses capilares ocorrem em todos os órgãos, em todos os tecidos. Então, o sangue circulando o capilar, que é um vaso sanguíneo fininho, mas vai fazer as trocas com todos os órgãos do corpo do animal, tá? E quem tem sistema circulatório desse tipo, do tipo fechado? Os anelídeos, que é o que a gente está estudando agora, os cordados e os cefalópodes dentro do reino molusca, tá? Então, quando a gente pensa em sistema circulatório de anelídeos, ele é do tipo fechado, não tem lacuna, então o tempo todo o sangue circula dentro de vasos sanguíneos, geralmente, tá? O sistema circulatório aqui dos anelídeos, né? Ele apresenta 5 pares de corações tubulares que vão movimentar esse sangue por dentro desse sistema circulatório, onde nos anelídeos o sangue circula o tempo todo dentro de vasos sanguíneos e quando chega nos órgãos a gente tem uma rede de capilares que permitem as trocas de substâncias entre o sangue e os tecidos e órgãos ao longo do corpo do animal, beleza? Bom, quando a gente pensa em sistema nervoso, a gente está falando de um sistema nervoso ganglionar, né? Então a gente tem uma série de nervos e gânglios e continuamos observando a cefalização, né? Então a gente está vendo aqui a região anterior, aqui está a boca, né? De uma minhoca, e a gente vê uma concentração de gânglios, principalmente aqui na região anterior do corpo, que a gente chama de cefalização, tá? A gente vai ver que alguns anelídeos, dependendo do hábitat deles, eles vão ter algumas estruturas sensoriais também concentradas aqui da região anterior, a gente sabe que também reforça a cefalização. Com relação ao sistema excretor, a gente tem uma evolução. Você sabe o que significa isso?
Novidade evolutiva. O órgão excretor dos anelídeos é um pouco mais eficiente do que o que a gente viu em plateumintos e nematóides. Aqui, ao invés dos protonefrídeos, a gente tem os metanefrídeos, que é o que a gente está vendo nessa figura. Então, enquanto um protonefrídeo, né, gente, era formado de células flama que ficavam captando dos tecidos ou do pseudoceloma a amônia, a gente agora tem um metanefrídeo. O metanefrídeo, gente, ele vai captar a excreta nitrogenada a partir do sistema circulatório, né? Então, os metanefrídeos, eles vão ficar ali recolhendo a excreta nitrogenada e jogando para fora do corpo através de um poro que a gente chama de nefridiporo. Então, vejam, né? Essa estrutura conhecida como nefróstoma, ela está em contato direto aqui com o sangue de um anelídeo e ela vai ficar recolhendo a amônia, tá? São animais também que têm como produto do metabolismo de proteínas e ácidos nucleicos a amônia. Então, o nefróstoma, que é uma parte do metanefrídeo, ele vai recolhendo a amônia do sangue, essa amônia vai sendo conduzida por esse túbulo, ela é armazenada nessa bolsinha aqui e de tempos em tempos, através desse poro que se abre aqui na pele, né, do anelídeo, que a gente chama de nefridiporo, o metanefrídeo joga a amônia para fora, tá? Então a gente tem uma evolução da estrutura de excreção que era protonefrídeo em plateumintos e nematódios, bem simples, feito das células flama, e agora a gente tem uma evolução para o metanefrídeo, mas ainda temos como excreta nitrogenada a amônia, tá, pessoal? Bom, também, como novidade evolutiva, é o primeiro grupo que nós temos a presença da cavidade hidrovascular totalmente revestida de mesoderma, como a gente está vendo aqui. Então, ó, cavidade hidrovascular é tudo isso aqui que eu estou, né, fazendo xizinho, e ela, olha, totalmente revestida de mesoderma, né? Então, por isso que a gente fala que os anelídeos são o primeiro filo celomado, né? E aí, gente, essa cavidade hidrovascular, né, totalmente revestida de mesoderma, vai funcionar como assim, como o pseudoceloma lá nos nematóides, aqui nos anelídeos o celoma verdadeiro vai funcionar como esqueleto hidrostático. E nesse sentido, né, ela vai atuar como uma estrutura de sustentação que, associada à musculatura desenvolvida, que vem, né, de todo esse mesodermo, a gente sabe, então aqui eu estou mostrando para vocês, né, o celoma, aqui, né, e vejam que eles têm uma série de músculos, né, vários músculos ao longo do corpo. A gente sabe que a presença desse celoma verdadeiro e dessa musculatura desenvolvida vai conferir aqui nos anelídeos uma gama de movimentos muito mais eficientes do que o que a gente já tinha visto ali nos nematóides, tá? Então essas são as características básicas aqui dos anelídeos. Agora, galera, a gente vai falar sobre as classes do filo anelida. E esse filo tem três classes principais, que, como eu disse, uma das diferenças entre elas vai estar relacionada à questão da quantidade e da presença das cerdas, aquelas estruturas quitinosas da epiderme desses animais. A gente vai começar pelos anelídeos mais distantes da nossa convivência diária, os aquáticos, os poliquetos, tá? Então, a classe poliqueta é ocupada por esses anelídeos aquáticos que a gente chama de poliquetos, tá? São todos aquáticos, né? E a maioria marinho, poucas espécies de água doce e temos sim algumas pouquíssimas espécies que vivem no ambiente terrestre, mas são muito poucas, tá, gente? Então a grande maioria é de fato aquática e a grande maioria desses aquáticos é de água salgada, tá?
Pessoal, uma das características principais dos poliquetos é a presença, ao longo do corpo todo, dessas projeções laterais aqui, que a gente vai chamar de parapódios, tá? Esses parapódios são projeções que vão para as laterais do corpo, vocês estão vendo aqui que vai para o lado de esquerdo e direito, e a partir dos parapódios a gente tem a fixação de muitas cerdas. Então, uma das características principais dos poliquetos, além da presença dos parapódios, que são essas projeções laterais ao longo do corpo, é a presença de muitas cerdas que são, né, produzidas a partir da ponta desses parapódios. E a gente está vendo aqui, né, as cerdas no corpo desses animais, que de novo a gente está vendo um monte de parapódio. No caso desse outro aqui, as cerdas são transparentes, por isso que a gente não está vendo, claro, nessa figura, tá? Uma coisa importante da gente falar é que aqui, graças principalmente ao hábito de vida desses animais, né, que são aquáticos, eles têm na sua região anterior a presença de órgãos de sentido, tá, gente? Então a gente tem a presença de olhos, que ainda, né, não são muito bem estruturas que conseguem formar uma imagem muito clara, mas são bem mais evoluídos que os ocelos que a gente viu nas planárias, e a presença de tentáculos, que são estruturas mais ligadas à parte sensorial de substâncias químicas, ajudam esses animais a encontrarem alimento, né? Como eu disse para vocês, a gente ia ter em alguns dos anelídeos presença de órgãos sensoriais na região anterior, ainda deixando claro a presença de um grande grau de cefalização. Ok? Bom, nós temos aqui a segunda classe do filo Annelida, que é a mais próxima da nossa convivência diária, a classe Oligoqueta, que tem como principal representante as nossas minhocas, tá? Diferente dos poliquetas, que tinham a presença de parapódios e muitas cerdas, aqui na classe oligoqueta, na classe da minhoca, a gente não tem parapódio, então a gente vê que ao longo do corpo da minhoca a gente não tem projeções laterais e a gente tem a presença de poucas cerdas e cerdas muito curtas, que a gente não consegue enxergar a olho nu. Então, para você conseguir enxergar as cerdas que existem no corpo da minhoca, você tem que levar ela para uma lupa, tá, gente? A gente não enxerga, a gente também não sente. Mas sim, elas têm ao longo do corpo poucas cerdas, bem curtinhas, que vão auxiliá-las principalmente no estilo de vida que as minhocas têm. São animais terrestres e também subterrâneos, né? E as cerdas vão auxiliar muito bem as minhocas nesse processo, né, de cavar túneis e viver de forma subterrânea. As cerdas auxiliam no deslocamento dentro da terra, tá? Tem espécie aquática, Rafael? Tem. Existem representantes aquáticos, tanto de água doce como de água salgada, tá? E uma coisa importante que a gente precisa reforçar aqui é que nessa classe ainda temos, né, a minhoca como grande representante e apresentando o estilo de vida livre, tá, gente? São animais geralmente detritívoros, se alimentam, né, de matéria orgânica em decomposição. Diferente, aí tem que prestar atenção, diferente dos poliquetos que nós tínhamos, né, presença de órgãos sensoriais na região anterior, aqui a gente já não tem mais a presença de olhos. Isso tem a ver um pouco com o ambiente, né, gente? No ambiente subterrâneo, a presença dos olhos tem pouca serventia para o animal, né? Então, ela sim tem órgãos sensoriais mais ligados à captação de substâncias químicas indicativas de alimento, mas não tem presença de olhos na região anterior do corpo, ok? Bom, e aí, gente, a gente tem aqui, principalmente para os meninos aí do técnico em agropecuária, uma importante aplicação das minhocas na agricultura, né, gente? Elas têm uma importância fundamental na agricultura. Por quê? Primeiro, como está bem claro aqui nessa figura, gente, como muitas das espécies de minhocas são terrestres e são subterrâneas, o hábito de vida delas envolve, né, a formação de uma rede de tubos, de túneis, melhor dizendo, dentro da terra. Isso vai aumentar a entrada de ar dentro do solo, né? Facilitando principalmente a respiração das raízes, né? Porque as células da raiz vão fazer respiração dentro da terra, tá, gente? Então, precisa de oxigênio muitas vezes chegando lá, e quem facilita essa entrada de ar dentro do solo
são os túneis produzidos pelas minhocas, tá? Além disso, também esses túneis aumentam a entrada de água dentro do solo, melhorando a umidade desse solo. E a gente não pode esquecer, gente, da questão da adubação do solo. Por quê, gente? As minhocas, elas vão, ao longo do seu processo de alimentação, aumentar, né, ao longo da digestão, o grau de nutrientes de sais minerais no solo. Por que isso, Rafael? Porque elas se alimentam da matéria orgânica em decomposição presente ali dentro do solo, e quando elas digerem essa matéria orgânica em decomposição dentro do sistema digestório dela, elas vão produzir umas fezes que a gente chama de humus. Rafael, então, fezes de minhoca é humus? É. E esse humus, gente, ele é rico em sais minerais, que são nutrientes fundamentais para as plantas. Então, a classe oligoqueta, gente, ela vai ter essa característica de aumentar, né, a fertilidade do solo, porque elas aceleram a decomposição da matéria orgânica e produzem esses humus que vão, de fato, aumentar a fertilidade do solo, tá? Não podemos esquecer aqui de falar que a classe oligoqueta tem, muitas vezes, uma região do corpo com anéis mais dilatados, tá? E, geralmente, eles têm muito mais muco em volta, na epiderme dessa região, que a gente chama de clitelo. Então, toda vez que você vê uma minhoca e identifica essa estrutura dilatada, esse conjunto de segmentos do corpo, onde a epiderme é espessada, rica em muco, a gente tem o clitelo. Geralmente, gente, o clitelo é associado a processo de reprodução, tá? Então, o clitelo, como está aqui bem claro na figura, depois que a reprodução acontece, e aí eu já adianto que as minhocas são hermafroditas e fazem fecundação cruzada mútua, depois que esse processo de acasalamento acontece, o clitelo ele vai produzir um casulo que vai ficar repleto de ovos, e esse casulo produzido pelo clitelo depois é eliminado no ambiente, a partir do qual os ovos vão produzir novas minhocas, tá? Então, esse clitelo, de novo, ele é uma estrutura associada, né, à reprodução sexuada, e nada mais é do que um conjunto de segmentos do corpo, onde a epiderme ela é extremamente espessada e vai produzir um muco importante, tanto para o processo da cópula, e também, além do muco, vai ter uma proteína chamada albumina, que vai ser importante na produção do casulo, e essa albumina vai nutrir, né, esses embriõezinhos em desenvolvimento até a eclosão dos indivíduos jovens, tá? A gente não pode esquecer que ainda aqui no filo Annelida, a gente tem um retrocesso evolutivo. Isso acontece muito no reino animal, tá, gente? A gente volta a ter a presença da reprodução assexuada, principalmente na classe oligoqueta. Então, sim, as minhocas têm capacidade de regeneração, não tão grande igual uma planária, mas tem. Mas, como todo animal, a preferência aqui é pela reprodução sexuada. Elas são monóicas, são hermafroditas, tá? E fazem fecundação cruzada mútua, como a gente sabe, elas trocam espermatozoides, e após esse processo, o clitelo produz o casulo, elas liberam no ambiente o casulo cheio de ovos, e aí a partir dos ovos saem indivíduos jovens. Então, não tem larva. Isso quer dizer que na classe oligoqueta o desenvolvimento é direto. E para terminar esses anelídeos, a gente tem a classe Hirudinoidea, ou hirudinos, que são aqueles anelídeos que não têm cerda nenhuma, tá, gente? Então, os hirudinos não têm cerda e são representados aqui principalmente pelas sanguessugas. Eles têm clitelo, coisa que os poliquetos não tinham, mas eles não apresentam nem parapódios nem cerdas, ok? Geralmente, esses animais vão ser aquáticos, tá, gente? Eles ocorrem em água doce ou salgada, com poucas espécies terrestres. Novamente, ambiente terrestre úmido por causa da respiração cutânea. São animais que apresentam duas ventosas, tá, gente? Então, geralmente, uma ventosa anterior, onde a boca fica localizada, e uma ventosa posterior próximo ao ânus. E como a gente está vendo aqui nessa imagem, a gente tem o deslocamento por medipalpos. Então, eles colocam uma ventosa
Uma sempre fica no substrato, eles colocam outra ventosa, depois eles desgrudam a ventosa posterior e vão, tipo, dando umas cambalhotas, tá? Pra vocês terem uma ideia de como que é esse deslocamento usando as duas ventosas do tipo Med-Palps, trouxe para vocês aqui um gifzinho, ó lá, ó. Então, ele usa a ventosa anterior e a ventosa posterior ao longo do deslocamento do substrato, a gente chama de Med-Palpos, tá, gente? A gente tem que lembrar, como eu disse, na classe cirudinoide, a gente tem a presença de um hábito de vida parasita. Eles são ectoparasitas, tá? Principalmente de animais vertebrados, e são hematófagas porque se alimentam de sangue. Então, aqui a gente está vendo a ventosa anterior e a boca desses animais. Então, a boca deles, né, tem uma série de estruturas aqui que a gente chama de dentículos, que eles usam para perfurar a pele do hospedeiro vertebrado. E essa boca também produz uma saliva que tem duas importantes substâncias. Uma analgésica, que vai eliminar a dor causada pelo processo ali de perfuração da epiderme desses animais, e também vai produzir um anticoagulante, que chama irudina, que na hora que o sangue for, né, liberado pelos dentículos, né, na hora que eles perfuram a pele do hospedeiro, a inudina impede, né, que esse sangue coagule, né, porque a sanguessuga ela se alimenta do sangue líquido, tá? E esse processo de alimentação de sangue a gente vai chamar sempre de repasto sanguíneo, tá? E para vocês terem uma ideia, as sanguessugas são tão eficientes na captação de sangue que elas têm a capacidade de conseguir alimentar de um volume de sangue 10 vezes maior do que o seu volume, tá? Então, elas têm uma grande capacidade de captação de alimento. E aqui, para terminar, a gente tem uma figura bem esdrúxula, onde nós temos uma minhoca se alimentando de outra. Sim, além de serem detritívoras, existem espécies de minhoca predadoras e carnívoras. Ok, galera, então com isso a gente tem o nosso primeiro filo aqui concluído com sucesso, o filo Annelida, o filo dos anelídeos. Ok? Dá uma pausa, bebe uma água, igual eu vou fazer agora, faz um lanchinho, que você pode dar pausa em mim na aula virtual, na aula presencial, não. E agora a gente começa o nosso segundo filo aqui, que a gente vai dividir no meio nessa aula, então eu volto depois com o término dos moluscos, tá, gente? E aí a gente tem um filo bem legal, com muitos animais próximos do nosso cotidiano, tá, gente? O nome molusca, que é, né, o nome desse filo na classificação biológica, né, do latim, ele tem um significado que é corpo mole. Então, quem são os moluscos? E aqui a gente tem na figura vários desses representantes. A gente tem os caracóis, de uma forma geral, são moluscos. Não tem nenhuma imagem aqui de terrestre, mas a gente também tem as lesmas, e a gente tem lesma terrestre e aquática. Aqui nós temos a imagem de uma ostra, tá? Nós também temos polvo e lula e o Nautilus, né? Também não tem nenhum Nautilus aqui não, mas o Nautilus ele é também um representante desse grupo, tá? São animais que vão ocupar aí ambiente aquático, e a gente tem espécies de água doce e salgada, e também vão ocupar o ambiente terrestre, mas ainda devido, né, à respiração, que a gente vai ver que ainda tem muita respiração cutânea, a gente tem ainda a presença deles no ambiente terrestre úmido, tá? São o segundo maior filo do reino animal em termos de diversidades, quer dizer, em termos de números de espécies, só perdem para o filo artrópoda, que é o que a gente vai estudar em janeiro, quando a gente voltar. Ok, gente? Bom, e aí a gente tem as principais características gerais desses grupos, desse filo, tá? Então, rapidinho, que vocês já sabem isso aqui. Protostômios,
Blastóporo da gástula da origem primeiro à boca, ano surge por abertura secundária, triblásticos, 3 folhetos embrionários, ecto, endo e mesoderma, celomados, cavidade hidrostática existente, totalmente revestida de mesoderma, e quando a gente olha esses animais adultos e na fase larval, se houver, a simetria é bilateral, tá? E aí, gente, a gente não pode esquecer que são animais que apresentam como uma das características bem marcantes do corpo deles a presença de uma concha, tá? Essa concha representa um exoesqueleto e ela é feita de calcário. Rafael, mas todo molusco tem concha? Não. A gente tem alguns moluscos que, ao longo da evolução das suas espécies, perderam a concha. É o caso das lesmas. As lesmas não têm concha. Também tem alguns moluscos que tiveram essa concha reduzida e ela passou a ser interna. É o caso das lulas. Mas a grande maioria dos moluscos tem ainda a concha externa, tá? Quando a gente fala, então, que uma característica é assim, gente, o que que a gente fala em termos evolutivos? O ancestral dos moluscos tinha concha, tá? Externa, bem visível. Ao longo da evolução de algumas espécies e grupos, a concha foi perdida ou ficou reduzida interna. É isso que eu quero dizer, ok? Bom, quando a gente pensa na estrutura corporal dos moluscos, o corpo dos moluscos geralmente é dividido em 3 partes principais. É o que a gente chama de cabeça, massa visceral e pé muscular. Nem em todo molusco a gente vai conseguir identificar todas as 3 partes muito bem definidas. É o que a gente vai ver, por exemplo, quando a gente falar dos bivalves. Nos bivalves tem uma fusão, né, da cabeça e da massa visceral, né? Mas, de forma geral, nos outros moluscos a gente vai ver bem dividido, né? Essa divisão entre a cabeça, representando as estruturas sensoriais e a grande cefalização, a massa visceral, onde vai ficar boa parte dos órgãos internos, como a gente vai ver no próximo slide, no corte, a gente vai ver um molusco típico por dentro, e a gente também vai ter o pé muscular, tá? Quando a gente pensa no molusco, então, presta bem atenção, pessoal, aqui a gente vai ver boa parte dessas estruturas. Então, de novo, aqui a gente está vendo o pé muscular, tá? Aqui na região anterior é o que a gente chama de cabeça, tá? E tudo isso daqui onde estão os órgãos internos é o que a gente chama de massa visceral, tá? Geralmente, quando a concha ela é presente, ela é produzida por essa camada de células bem típica aqui dos moluscos, que é o que a gente chama de manto, tá? Então, o manto, ele secreta a concha. Então, vocês estão vendo aqui, a concha é toda essa estrutura, ó, tá por cima do manto, tá? Geralmente o manto ele fica na parte bem externa do corpo, tá? Ele é fora da epiderme e ele é dorsal, oposto à parte voltada para o substrato, tá? O manto também pode revestir uma cavidade que a gente chama de cavidade do manto, né? Essa cavidade do manto, que é essa região aqui, ó, estão vendo que ela é revestida pelo manto aqui? Ok? Então, essa cavidade do manto, gente, que alguns moluscos têm na região posterior, oposta à região da cabeça, ela é um local que é revestido pelo manto e onde a gente tem a abertura do ânus. E vejam, por ter boca e ânus, a gente já sabe que os moluscos têm sistema digestório completo, tá? Então, aqui na cavidade do manto, que é posterior e revestida pelo manto, a gente tem a abertura do ânus, por onde as fezes são eliminadas. A gente também, gente, vai ter a abertura do sistema excretor, como está mostrado aqui, que também é formado dos metanefrídeos, igual a gente viu no Filoannelida. Então, aqui na cavidade do manto é onde esses animais vão excretar a amônia. E para aqueles que têm órgãos respiratórios, como, por exemplo, aqui a gente está vendo o molusco aquático, a branca, ela também fica localizada aqui na cavidade do manto. Também na cavidade do manto, apesar dessa figura não mostrar direitinho, a gente tem a abertura do sistema reprodutor, então é ali que vai acontecer a liberação dos gametas, tá? São animais que vão ter um celoma,
reduzido na vida adulta, tá? Esse celoma a gente está vendo aqui na figura. E o que que vai ter nesse celoma? A gente vai ter ele bem reduzido e a presença de alguns órgãos, como, por exemplo, o coração. Ok, pessoal? Então, basicamente, a estrutura de um molusco, ele está mostrado aqui, tá? Quando a gente tiver alguns moluscos terrestres, além da respiração cutânea que esses animais apresentam, a gente vai ter aqui na cavidade do manto, essa daqui, eu vou colocar o nome para vocês. Nesses terrestres, a gente pode ter a presença de um pulmão também, tá? Bom. Então, falando um pouquinho mais sobre a fisiologia desses animais. Então, como eu disse, são animais que apresentam um sistema digestório completo, tá? Eles têm boca e ânus, mas aí nós temos um retrocesso evolutivo em relação aos anelídeos. Ainda, na grande maioria dos moluscos, nós não temos a digestão totalmente extracelular. Então, nós temos digestão intra e extra, exceto nos polvos, que têm apenas a digestão extracelular. O polvo vai representar um dos moluscos mais complexos, como a gente vai ver na próxima videoaula, tá? Com relação ao sistema digestório, os moluscos têm dentro da boca uma estrutura que a gente chama de rádula. E é uma estrutura exclusiva dos moluscos, tá? O que que é a rádula, pessoal? Ela é uma estrutura que fica dentro da boca formada por dentes quitinosos. E quando o molusco vai se alimentar, ele coloca a rádula para fora, e aqui a gente está vendo uma migrografia mostrando os vários dentes quitinosos que formam a rádula, e aí o processo é o que está mostrado nessa figura. Ele coloca a rádula para fora, e ele, por movimentos de vai e vem, ele usa a rádula para ficar raspando o substrato e conseguir retirar o alimento dele, né? Alimenta de pequenas plantinhas, pequenas algas, pequenas incrustações que ficam no substrato do ambiente em que esses animais vivem, tá? No caso dos bivalves, a gente vai ver que eles não têm rádula, mas isso tem a ver com o hábito de alimentação deles, como a gente vai ver na próxima videoaula, ok, gente? Então, mais aqui uma figura mostrando a rádula e esse processo, né, de colocar a rádula para fora e usando os dentes quitinosos fazer o processo de alimentação. Bom, com relação à respiração, a gente vai ter três modalidades de respiração, tá? A respiração cutânea, pela pele, acontece em todos os moluscos. Então, abaixo da pele, eles têm muitos vasos sanguíneos que permitem a troca gasosa direto com o ambiente aquático ou terrestre, e por isso eles precisam manter essa pele úmida. Mas nas espécies terrestres pode surgir um pulmão, e aí, lembrem, né, lá dentro da cavidade do manto, a gente tem uma região ricamente vascularizada, onde eles conseguem ter um pulmão bem simples para fazer troca gasosa com o ar. Então, pulmão na cavidade do manto para espécies terrestres. Enquanto que para as espécies aquáticas, né, da cavidade do manto, a gente tem uma brânquia que vai permitir essa troca gasosa com a água, tá? Mas a cutânea ocorre em todos. E é por isso, gente, quando a gente vai fazer a eliminação, por exemplo, de um caramujo que transmite doença, como, por exemplo, bionfalária, a gente sabe que está envolvido em extossomose, ou caramujo africano, que inclusive é um problema de saúde pública aqui do município de Bambuí, a gente às vezes joga sal no caramujo, porque isso resseca a pele dele e ele acaba morrendo desidratado e aí asfixiado, ok? Também nós temos a presença de um sistema circulatório, com vasos sanguíneos, com o coração, mas aqui a gente tem que tomar muita atenção. Praticamente o reino molusco inteiro, reino não, perdão, filo molusco inteiro, o sistema circulatório é aberto, que é aquele que tem lacuna, permite contato direto do sangue com os tecidos e órgãos. Porém, no grupo dos cefalópodes, que a gente vai ver na próxima videoaula, o sistema circulatório é totalmente fechado e, nesse caso, não tem lacuna, ok? Nós temos aqui o sistema nervoso ganglionar com grande grau de cefalização. Então, a gente tem um acúmulo de gânglios e estruturas sensoriais na região anterior, na região da cabeça. Então, tem presença de tentáculo, de olho, de estrutura quimiorreceptora. E a gente mantém aquele sistema excretor formado de metanefrídeo. Então, os metanefrídeos, eles vão recolher
amônia do sistema circulatório do sangue e vão jogar essa amônia aqui na nossa cavidade do manto. Gente, em alguns grupos a cavidade do manto se abre para o lado da cabeça, é o que a gente está vendo nesse, em outros ela se abre para a região posterior, tá? Então aqui a cavidade do manto, onde está se abrindo, sistema reprodutor, ó, a gônada aqui jogando a cavidade do manto, sistema digestório completo onde está aqui, sistema excretor e o sistema respiratório, aí é um caramujo aquático, por isso que a gente tem a brânquia na cavidade do manto. Ok? Bom, com relação à reprodução, galera, a gente tem reprodução sexuada, então, de novo, a gente volta a seguir numa escala evolutiva onde os moluscos têm a perda da reprodução assexuada, então, eles não vão ter a capacidade de regeneração, e aí a gente tem apenas a presença de reprodução sexuada. Tem espécie dioica com dois sexos, tem espécie monóica hermafrodita, temos fecundação interna dentro da fêmea ou externa no ambiente, tem desenvolvimento direto ou indireto, e quando o desenvolvimento é indireto, a larva é conhecida como trocófora. Ok, pessoal? Então, a gente termina essa primeira videoaula aqui com as características gerais do filo molusca. Na próxima, o que que a gente vai estudar? A gente vai estudar as classes do filo molusca e o último filo de videoaula, o filo equinodermata, tá? Então não deixe de assistir a próxima videoaula, gente. O conteúdo que eu vou cobrar na última prova é das duas videoaulas e de todas as aulas presenciais que a gente vai ter no retorno do recesso. Dá uma pausa, respira, faz um lanche, bebe mais água e volta para assistir comigo o restante do filo molusca e também o filo equinodermata. Tchau, pessoal, e até a próxima e última videoaula do segundo ano. Até lá.